Então vamos lá, pessoal, um pouquinho de equações diferenciais. Então aqui 4 exemplos, 4 exercícios, né? Resolva as seguintes equações diferenciais pelo método da separação de variáveis. Então quem fez esse exercício aqui já está dando essa dica qual é o método que a gente vai utilizar para resolver esses 4 exemplos. Então vamos dar uma olhada qual que é o método da separação de variáveis, só para dar uma relembrada. Primeira coisa, eu preciso colocar a equação numa forma canônica, que é nessa forma, uma função que só dependa de f vezes f' tem que ser igual a uma função aqui que só dependa de x. Então, todas essas equações a gente tem que colocar ela nessa forma. Se eu não conseguir colocar a equação nesse formato que está descrito aqui, não vai ser o método da separação de variáveis, ele não vai se aplicar, tá? Bem, feito isso, digamos que eu tenho essa equação nesse formato, é só integrar, integra os dois lados em relação a x, e aqui vem a questão de usar a mudança de variáveis, usando que o f' vezes dx é df, então essa integral aqui na esquerda fica uma integral em termos de uma nova variável, fica uma integral em termos só da variável f, e aqui à direita fica uma integral só na variável x. É por causa disso daqui que o método vai funcionar. Feito isso, integra os dois lados, encontra aqui a integral de quem é, a integral de f é uma g tilde f, a integral de g de f é uma g tilde f, e a integral dessa f zona de x é uma outra f zona de x til mais uma constante. Por que que a constante não aparece no lado esquerdo? Poderia aparecer, mas quando essa constante aparece no lado esquerdo, ela também aparece no lado direito, aí a gente acaba fazendo aquela coisa de uma subtrair a outra, cria uma nova constante, então não tem problema, não tem essa necessidade de aparecer a constante dos dois lados. Pode aparecer só do lado direito da igualdade ou só do lado esquerdo, depende do que tu tiver mais afim. Feito isso, usa a equação que tu encontrou, essa g tilde f igual a uma f tilde x mais uma constante, para isolar a função, ou seja, tem que terminar fazendo alguma manipulação algébrica, vai ter que inverter essa equação g tilde f, essa função g tilde f, para encontrar quem é que é f. Vamos lá, vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo, f' de x é igual a 2x sobre f ao quadrado. Ela não está ainda no formato canônico, porque lembrando, eu preciso de alguém multiplicando f'. Do lado esquerdo eu só posso ter coisas com f, do lado direito eu só posso ter coisas com x. Não tá assim. Então eu preciso pegar esse termo f ao quadrado aqui e dar um jeito de fazer ele aparecer aqui do outro lado multiplicando f'. Bueno, tranquilo, né? Ele está dividindo, só passa multiplicando. F ao quadrado vezes f' igual a 2x. Tá feito, já está no esquema. Pode passar para o próximo passo. Integra os dois lados em relação a x. Depois que integra os dois lados em relação a x, troca esse f' vezes dx por df, tá aqui, e agora integra. Tá com essa equação aqui, f ao quadrado df igual a 2x dx, as integrais, né? Então é só integrar. Quem é que é a integral de f ao quadrado df? Só pensa assim, se fosse x ao quadrado dx, o que seria? Seria x ao cubo sobre 3. Como é f ao quadrado df, f ao cubo sobre 3. Teria aquela mais uma constante c, mas a gente não precisa colocar ali, a gente vai colocar só do lado direito da igualdade. A integral de 2x dx barbada, x ao quadrado, agora sim aparece a constante c. Então isso daqui me dá a equação aqui, ó, f ao cubo sobre 3, que é essa integral da esquerda, é igual a x ao quadrado mais c, que é essa integral da direita. Feito isso, está quase pronto, agora é só manipulação algébrica mesmo, é só chegar no último passo, usar essa equação que tu encontrou para isolar o f. Primeira coisa que a gente vai fazer, passa o 3 multiplicando, multiplica os dois lados da igualdade por 3, porque aqui eu tenho uma divisão por 3, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Multiplicou os dois lados por 3, ficou aqui f ao cubo igual a 3x ao quadrado. Teoricamente, o que eu teria aqui? Mais 3c. Mas só que o que significa esse mais c? Lembra? Esse mais c significa a família de todas as constantes reais. O que acontece com a família de todas as constantes reais quando eu multiplico ela por 3? Continua sendo a família de todas as constantes reais. Então não tem necessidade de colocar mais 3c aqui. Pode deixar mais c mesmo. Isso daí vai acontecer sempre que tu multiplicar o c por uma constante ou dividir o c por uma constante, tá?
Então agora tenho f ao cubo igual a 3x ao quadrado mais c, só tira a raiz cúbica dos dois lados e encontra que a minha f de x é a raiz cúbica de 3x ao quadrado mais c e ó, acabou. Tenho ali a minha f direitinho, não tenho mais nada para me preocupar. Próximo exemplo. Esse exemplo aqui tem algumas pessoas que têm alguma dificuldade na parte da manipulação algébrica, porque foca muito nesse 5f e não percebe que esse 5f ele não consegue vir para cá sozinho. Dá uma olhada, qual que é o problema aqui? O problema aqui é o passo zero. Como é que eu coloco essa equação no formato que a gente está procurando? Eu poderia, a maior parte das pessoas, quando vê esse problema pela primeira vez, a intuição, a vontade que elas têm é de passar o 5f subtraindo. E aí fica f' menos 5f igual a menos 4. E isso daqui, ó, não adianta. Não adianta, porque eu preciso ter sempre alguém multiplicando o f'. E esse menos 5f não tem como transformar uma subtração numa multiplicação. Não tem como. Então, não é o passo certo. Também não adianta passar esse 4 para cá e pensar que vai aparecer um x aqui, trocar o f por x, tem gente que faz isso também, tá errado, não adianta. O que a gente tem que fazer é pensar, esse 5f menos 4 é a mesma coisa que 5f menos 4 vezes 1. E agora eu vou passar esse vezes 1 como uma divisão. Eu vou pegar esse 5f menos 4 vezes 1 e vou deixar o 1 e vou passar o 5f menos 4, sim, dividindo. Olha só, ficou aqui, ó, f' dividido por 5f menos 4 igual a 1. Essa equação está no formato canônico, porque aqui eu só tenho termos com f, aqui não tem f, também não tem x, mas pode ser uma função de x, a função constante igual a 1, e o f' está multiplicando todo mundo. Então aqui eu estou assim como se fosse isso, ó, 1 sobre 5f menos 4 vezes f' igual a 1. Então aqui coloquei a equação na forma canônica que o método exige. Então aqui podemos passar para o passo 1, que é integrar, depois que está na forma canônica é bem razoável, só integra em relação a x, transforma o f' de x vezes dx em df, e agora vai para o passo 3, que é integrar esses dois lados da igualdade. Aqui nesse caso tem um detalhezinho técnico, que integrar 1 dx é barbada, é x mais c, mas integrar 1 sobre 5f menos 4 df, a gente precisa usar uma mudança de variáveis. A gente vai precisar y igual a 5f menos 4. Pensa, se fosse 5x menos 4, como é que tu faria? Precisa de uma mudança de variáveis. Então, se y é 5f menos 4, dy é só derivar isso em relação a f, 5 vezes df. Eu não tenho 5 vezes df, mas eu tenho df, então eu isolo, né? df é 1/5 de dy. Feito isso, caí na integral de 1 sobre y vezes 1/5 de dy, e aí tiro 1/5 da integral, a integral de 1 sobre y é ln do módulo de y, lembrando, não preciso do mais c, porque ele vai aparecer aqui só no lado direito, e agora volta para a variável original. Quem é que era y? Ah, y era 5f menos 4. Então é 1/5 do ln do módulo de 5f menos 4. Legal, partes mais difíceis desse exercício já foram. Agora é só finalizar. A gente tem essa equação, 1/5 do ln do módulo de 5f menos 4 igual a x mais c. E aí agora é só inverter essa função. Primeira coisa, passa o 5 multiplicando. E de novo, 5c é igual a c. Não tem nenhum mistério por causa daquela questão da família das constantes. Então, ln do módulo de 5f menos 4 é 5x mais c. Agora, como é que eu passo o ln para o outro lado da igualdade? Lembrando, o ln é a inversa da função exponencial. Então, o que uma faz, a outra desfaz. É como se fosse soma e subtração, é como se fosse multiplicação e divisão. É como se fosse elevar ao cubo e tirar a raiz cúbica, esse tipo de questão. Então, quando eu tenho ln de A igual a B, o ln passa para o outro lado como uma exponencial. Então eu fico aqui que o módulo de 5f menos 4 é a exponencial do que quer que tenha aqui no lado direito. Então fiquei com o módulo de 5f menos 4 é e de 5x mais c. Feito isso, se o módulo do negócio é e na 5x mais c,
O negócio é mais ou menos e na 5x mais c. Agora, só para isolar o f, passo o 4 somando. 5f é mais ou menos e na 5x mais c mais 4 e, por fim, divide tudo por 5. Essa resposta aqui, ela está quase certa. Ela está quase certa. Só tem uma observaçãozinha que a gente vai fazer aqui. Qual que é? Lá no primeiro passo da equação, aliás, é no passo 0, né? Foi no primeiro passo mesmo, no passo 0 da equação aqui, tá passo 1 mais 0 tá passo 0. A gente passou o termo 5f menos 4 dividindo. Se a gente passou esse termo 5f menos 4 dividindo, o que eu tenho que ter assumido? Eu tenho que ter assumido que esse termo não era zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, 5f menos 4 estava sendo assumido que não era zero. Mas, e se fosse zero? O que acontece se 5f menos 4 é zero? Ou seja, se a f é igual a 4 quintos. É a função constante igual a 4 quintos. Quando eu jogo essa função constante igual a 4 quintos nessa equação, eu vejo que ela é uma solução. Porque a derivada da função constante 4 quintos é zero, e 5 vezes a função constante 4 quintos é 4, e 4 menos 4 é zero. Então, eu estou perdendo uma solução. Eu não estou encontrando essa solução constante igual a 4 quintos se eu escrever a solução da equação dessa maneira. Não tem como encontrar uma função constante aqui. Entende? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um truquezinho que vai aparecer muitas vezes quando o que aparece aqui é esse E mais ou menos E na alguém mais C. Esse truquezinho vai aparecer muito quando tem esse mais ou menos e quando tem esse mais C numa potência da exponencial, num exponenciando, vamos dizer assim, né? O que a gente pode fazer? A gente vai construir uma constante auxiliar, um C grande, ou K, ou C tio, o que tu quiser chamar, E na C, mais ou menos E na C, ou o C igual a zero. Porque aí o que acontece? E na C é qualquer número positivo. O C é qualquer número real, E na C é sempre qualquer número positivo. Quando tu coloca o mais ou menos, ele vira qualquer número ou positivo ou negativo. Então tu tem que adicionar esse caso onde esse número pode ser zero. Então agora, essa constante C grande, quando tu define ela como mais ou menos E na C ou zero, ela vira a família de qualquer constante real. De novo, voltou para ser o nosso C original. Só que agora olha o que acontece. Mais ou menos E na 5x mais C, a gente pode começar usando a propriedade das exponenciais que separam uma soma num produto. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Lembra? E na A mais B é igual a E na A vezes E na B. Então eu fiquei aqui, ó, o mais ou menos deixei, ficou aqui mais ou menos. E na 5x mais C é E na 5x vezes E na C. Só que agora eu posso reorganizar esses termos aqui e apareceu exatamente esse mais ou menos E na C, vezes E na 5x. Quando eu fiz isso, o que acontece? Eu encontrei essa minha constante Czão. Então isso daqui é igual a Czão vezes E na 5x. No caso original. Só aqui, nesse caso aqui, o E na 5x mais C, com mais ou menos na frente, é Czão vezes E na 5x. Então, quando eu substituo esse mais ou menos E na 5x mais C por Czão vezes E na 5x e permito o Czão agora ser zero, eu reescrevo essa função f' dessa maneira e quando o Czão é igual a zero, eu obtenho exatamente f constante igual a 4 quintos. Então, essa daqui é que é a solução geral dessa equação. Então, tem alguns detalhezinhos nesse exemplo que tornam ele um pouquinho mais difícil que o primeiro. Vamos para o terceiro exemplo. F vezes f' vezes seno de x igual a cosseno de x. Aqui eu só vou poder fazer o quê? Eu preciso tirar esse seno de x do lado esquerdo. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, f vezes f' fica cosseno de x dividido pelo seno de x. Beleza, tô na minha equação canônica, no modelo padrão da equação. Posso passar para o próximo passo.
integra os dois lados. Próximo passo, troca f' vezes dx por df. Próximo passo, usa essa equação aqui para integrar os dois lados. Qual que é a integral de f df? F ao quadrado sobre 2, lembra? Não precisa da constante c aqui, ela vai aparecer do outro lado. Agora, integral de cosseno de x dividido por seno de x dx, essa daqui, de novo, vou precisar de uma mudança de variáveis. Pega o denominador aqui, seno de x, para ser y, e vê o que acontece. Quem é a derivada de seno de x? É exatamente cosseno de x, então dy é cosseno de x dx, demos sorte, essa mudança de variável vai ser bem tranquila de fazer. A integral de cosseno de x sobre seno de x vezes dx é a integral de 1 sobre y dy. Então aqui tem um errinho de digitação, é 1 dividido por y dy. Qual que é a integral de 1 sobre y dy? Ln do módulo de y mais uma constante c. Então, volta para a variável original, é o ln do módulo do seno de x mais uma constante c. Feito o passo 3, vai para o passo 4, iguala o lado esquerdo aqui com o lado direito aqui. A gente tem a equação f ao quadrado sobre 2 igual a ln do módulo de seno de x mais c. E agora resolve essa equação e encontra o valor de f. Primeiro passo 2, multiplicando. F ao quadrado é 2 vezes o ln do módulo do seno de x mais c. Agora só tira a raiz quadrada dos dois lados. Então o módulo de f é raiz quadrada de 2 vezes ln do módulo do seno de x mais c. Da onde é que apareceu esse módulo de f, pessoal? Lembra? A raiz quadrada de x ao quadrado não necessariamente é x. Porque x poderia ser negativo. Pensa assim, qual que é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é 1 e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, é por isso que apareceu esse módulo aqui, módulo de f. E agora, se o módulo de f é essa raiz, então f é mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes ln do módulo de seno de x mais c. E tá feito, não tem mais nada para melhorar aqui. No máximo, se a gente tivesse afim, pegar esse 2, passar como uma potência aqui dentro, ficaria ln de seno ao quadrado, só para a gente se livrar do módulo, mas enfim, é preciosismo. Então vamos lá, vamos para o último exemplo aqui. F' mais 3xf menos f igual a zero. A dificuldade aqui é colocar na forma canônica. Vocês já vão ver. Por quê? Eu preciso me dar conta que eu tenho tanto f aqui quanto f aqui. Então eu preciso colocar esse f em evidência. Então f' mais 3x menos 1 vezes f igual a zero. Essa daqui é a parte mais difícil do exemplo. Honestamente, é só colocar esse f em evidência. Depois que fez isso, fica tranquilo, porque a gente pode... Como é que eu vou fazer esse f ficar multiplicando esse f'? Eu preciso passar todo esse termo aqui que está somando para o outro lado, subtraindo, e depois é que eu vou passar dividindo. Observa bem, pessoal, o que é esse lado esquerdo da igualdade? É uma multiplicação, é uma soma ou é os dois? Um segundinho para vocês pensarem. Esse lado aqui é uma multiplicação, é uma soma ou é os dois? Quem respondeu que é os dois está errado. O que tem aqui é uma soma. É a soma de duas parcelas. Uma parcela é a f', a outra parcela 3x menos 1 vezes f. Tem uma multiplicação aqui? Tem, mas a pergunta do que isso é uma soma. E qual que é a inversa da soma? É a subtração. Então eu não posso sair dividindo coisas aí, tomar um cuidado nesse sentido. A única coisa que eu vou poder fazer é passar essa soma, um dos termos, para o outro lado da igualdade como uma subtração. Então esse é o primeiro passo aqui. Fica f' igual a menos 3x menos 1 vezes f. Agora sim, o lado direito da igualdade aqui, eu tenho um produto, agora eu tenho uma multiplicação desse lado direito, menos 3x menos 1 é o primeiro termo, o segundo termo é f, e tu pode passar esse f dividindo. Então, 1 sobre f vezes f' é menos 3x menos 1, e aí só para dar uma facilitada, já que a gente vai ter que integrar daqui a pouco, faz a distributividade desse sinal de menos, fica menos 3x mais 1. Feito o passo 0, que era o passo mais complicadinho, quero desolar, colocar a equação no formato canônico. Depois que colocou a equação no formato canônico,
integra os dois lados em relação a x, transforma f' vezes dx em df, agora integra os dois lados, a integral de 1 sobre f df, já vimos, ln do módulo de f, a integral de menos 3x mais 1, menos 3x ao quadrado sobre 2 mais x mais uma constante c, lembrando, a constante c pode aparecer só de um desses dois lados da igualdade. Então aí a gente chega nessa equaçãozinha aqui, ln do módulo de f é menos 3x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Como é que eu passo o ln para o outro lado da igualdade? Como uma exponencial, módulo de f igual a e na menos 3x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Então o f ficou mais ou menos e na menos 3x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Já tem que soar aquele sininho, já tem que soar o sininho que a gente tinha lembrado, daquele cesão, daquela constante auxiliar. Olha só as características, eu tenho aqui f igual a mais ou menos uma exponencial e lá no final dessa exponencial eu tenho meu mais c. Então já define essa constante auxiliar cesão como mais ou menos e na czinho ou cesão igual a zero. Cesão vira qualquer constante real de novo. E aí a gente encontra que a nossa f era c vezes e na menos 3x ao quadrado sobre 2 mais x. Por que que esse cesão aqui apareceu? Apareceu porque aqui nesse passo eu passei o fzinho dividindo. Quando eu passei o fzinho dividindo, eu tenho que permitir que a minha fzinho seja a constante igual a zero, que é uma solução dessa equação aqui original. Então aí, permitindo esse cesão ser zero, eu obtenho finalmente a solução geral. Tá, pessoal? Enfim, era isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pausa aí o vídeo, dá uma olhada de novo e bons estudos e até a próxima.